Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos falar sobre segurança, educação e serviço público. E nada melhor do que trazer um cara que tem uma trajetória muito bonita sobre isso. Nosso amigo instrutor e vereador Lucas. Muito obrigado. Gabriel, satisfação estar aqui com você, cara, né? Satisfação poder conversar contigo, né? E trocar essa ideia. Nós já conversamos bastante, né? Nós somos amigos de longa data, então é uma satisfação estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu olho muito a trajetória, lembro lá quando a gente se conheceu lá atrás, lá na escola, e vejo toda essa trajetória que você fez aqui e fico muito orgulhoso, né, da gente ter um amigo aí que está numa trajetória muito bonita. E me conta aí esse seu começo no serviço público, porque eu sei que você é um cara que sempre gostou da área da segurança e eu te acompanho, eu vejo que assim, o seu primeiro mergulho foi no Exército. Você se alistou e falou, vou... Isso, em 2006, né, eu entrei no Exército Brasileiro, então meu pai sempre me incentivou para que eu entrasse no Exército, para ter um aprendizado diferenciado, né? Ele também serviu o Exército. Então, eu já gostava bastante de fazer atividade física e foi ali que iniciou essa minha vontade de trabalhar na área da segurança, né? Então, fiquei por 8 anos no Exército. Caramba. Ali eu tive uma vivência muito boa, aprendizado com os meus irmãos de farda. eh, Participei do Pelops, que é o Pelotão de Operações Especiais. Então, ali que começou essa minha vontade também de instruir, né? Então, até o momento eu só era aluno, aí a partir do momento que eu comecei a dar instrução também, aí fomentou ainda mais essa ideia de continuar dando instrução. Aí o tempo foi passando no exército, dei instrução para a tropa também, né? Então, foi ali que começou tudo, né, no exército brasileiro. Você fez engajamento, você serviu, daí depois você prestou para cabo, é isso? E, Isso, no ano de recruta ali, eu tive a oportunidade de fazer o curso de cabo, né? hum, Então, aí eu fiz o curso de cabo, no segundo ano eu já engajei na vaga de cabo. olha, Então, aí já no primeiro ano também tive a oportunidade de me inscrever ali para participar do Pelops, né? Então foi assim, uma junção de coisas que me incentivou e foi isso que ocasionou ali de eu permanecer. Então, os meus superiores entenderam da importância de permanecer e foi ganjei, e aí dali, no primeiro ano, fiquei mais 7 anos, né, ali como cabo. Eh, Teve um tempo em que eu poderia ter a oportunidade de fazer o curso de sargento temporário, mas era o mesmo período em que eu estava num treinamento para missão de paz no Haiti, né? hum, Então eu, em escolha ali, eu preferi permanecer nessa missão para ir para a missão de paz. Na época não podia ir sargento temporário, só podia ir cabo de soldado, né, temporário. Então eu aproveitei essa oportunidade, e daí acabei indo para a missão de paz no Haiti. a gente tava escutando nos bastidores conversando, e qual que é o impacto dessa ida aí para o Haiti na sua vida? Cara, ali também, foi muito aprendizado, né, então quando a gente chegou lá, nós fomos bastante treinados, né, preparados para chegar lá, só que o impacto, assim, é diferente, né. Então, o Brasil, nós temos um país abençoado por Deus, nós temos água em abundância, nós temos alimento quando a gente precisa comprar alguma coisa, né, precisa adquirir alguma coisa, sempre tem um local próximo para a gente estar comprando. Lá naquele período foi bem complicado, né, foi o período pós-terremoto, então quando a gente chegou no país ainda tinha aquele cheiro de cadáveres ainda sobretados, né, então foi algo, assim, bem impactante. Aí era num período onde tinha bastante doenças, cólera, malária, então vi o pessoal sofrendo com essas doenças também, e fora a criminalidade, que também tinha criminalidade lá, né, então, teve bastante ocorrência que as forças armadas acabou pegando também na situação, tráfico de drogas, armamento. Então, além de ter um país que estava naquele período de sofrimento, ainda tinha essa questão ainda da criminalidade rolando ao mesmo tempo, né, então foi um período bem impactante, mas eu digo assim, é um dos períodos de maior aprendizado que eu tive, e principalmente em valorizar o que nós temos aqui no nosso país, né. Hum. Você sabe que eu tive duas pessoas que trabalharam comigo que foram para o Haiti, né? Dois personagens assim, bem diferentes. Eu teve um que era soldado e o outro era sargento, ele foi como sargento. E o que a gente percebeu. Não, eu tive um tenente que eu estudei com ele, um tenente que foi para lá. Uhum. Muita gente não voltou legal da cabeça de lá.
assim, por conta do impacto, eu acho que deu. Eu acho que eu falo porque eu convivi com esse pessoal e teve alguns que aquilo que ele viu não processou direito. Eu lembro de uma situação que o tenente me contou, aonde ele teve que acabar atirando numa criança, porque a criança estava com arma. E ele falou, Gabriel, isso me martela o dia todo, porque eu tive que tomar uma decisão de um segundo. O cara estava apontando a arma para mim e eu tive que tomar uma decisão e tive que atirar nele, né? E isso ficou... E isso ele me remói eu todo dia, né? Então, e o outro, o Sidney, o soldado que foi para lá, com essa história da pobreza, assim, dele ver muita coisa, assim, impactou ele de um jeito, assim, muito forte, né? Sobre a questão ali do tenente, né, que efetuou o disparo, como eu disse, antes de ir, nós passamos por um treinamento, então a gente tem uma capacitação, principalmente sobre a disciplina do uso da força legal, né, como agir, em que situação agir. Infelizmente, tem circunstâncias em que não tem o que fazer, né? Então, nesse caso, eu acredito que, né, eu não sei como que foi o desenrolar da situação, mas tem situações que não tem o que fazer, né? É a vida do agressor ou é a vida do militar. Sobre essa questão do impacto da pobreza, realmente, então eu tive, nesse período de 6 meses, a gente acaba ganhando um certo vínculo com a comunidade, né? Então eu tive bastante amigos ali, criancinhas que a gente chegava, né, levava um doce, um brinquedo, às vezes, para eles, porque eles eram muito pobres, e quando chegou no 6º mês, ter que despedir, saber que essas crianças elas iam permanecer ali naquela pobreza e que a gente não sabe, que o futuro é incerto, né? Não sabe o que vai fazer quando crescer ali. Então é algo assim que realmente é impactante, né? Então, só que o cara tem que ter um bom psicológico, porque realmente ali é uma realidade muito diferente do que nós temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, lógico, tem algumas regiões também que são precárias, nós sabemos, né? Tem alguns locais que são principalmente comandados aí por facções, pelo tráfico, então talvez não seja muito diferente, mas pelo menos a região que nós estamos, né, é totalmente diferente do que nós vimos lá. Eu acho que é muito isso, né, Lucas? E é o que as pessoas não entendem, né? Como que o crime destrói o ambiente, né? Sim. As pessoas têm a falsa sensação que o crime, ele traz segurança, né? A gente escuta às vezes relatos de pessoal, não, mas o crime me dá atenção que o Estado não dá. Mas ele não consegue entender que o local não vai se desenvolver, né? E o risco social é muito grande para quem vive sobre a sombra do crime, né? Com certeza. O pessoal fala assim, me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Então, se você começa a se envolver nesse mundo, para você para você sair disso, é algo muito difícil. Eu vejo pelas ocorrências, pelas abordagens que nós fizemos, né, no período aqui que eu estava na Polícia Militar. Então, às vezes a pessoa quer sair, mas ela já está tão a fundo nisso aí que para ela sair ela vai ter que pedir permissão, né? Então é bem complicado. Então é melhor viver em paz, longe da criminalidade, do que se envolver com isso aí e depois tiver vontade de sair, aí é tarde demais, né? Você sabe, quando eu trabalhei no sistema prisional, eu falava muito isso eu falava, você quer mudar de vida? Eu falei, sai do ambiente que você vive, porque vai ser muito difícil você se recuperar no ambiente que você estava, né? Porque o ambiente que estava vai te chupar de novo para você cometer crime, para você continuar naquela ciranda que você tá, né? Então, para você sair, a melhor forma é não voltar pro seu eixo, porque se você voltar pro seu eixo, a tendência é você voltar pro crime. Perfeito. Até tem aquela teoria do Lombroso, né? Que o pessoal fala que o cara já nasce bandido, já nasce com as características, com o estereótipo bandido. Eu não concordo muito com isso. Eu já sou mais da teoria de Ferri, né? Que ele fala assim que de acordo com o meio que você vive, você vai para um lado ou para o outro. Mas concordo em partes, porque também existem situações de pessoas que nasceram no meio da criminalidade, com a mãe e com o pai, e conseguiram dar a volta por cima, né, e se tornar boas pessoas e não ter envolvimento com a criminalidade. Então assim, mas eu não acredito que a pessoa nasça criminoso, que a pessoa ela já tem as características de criminoso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é de acordo com o meio em que ela vive, né? E mesmo assim ainda existem exceções, ainda que a pessoa consegue não entrar nesse mundo mesmo estando no meio. Eu acho que é muito referência, né? Se a criança consegue ter alguém como referência, ela consegue sair. O problema é que muita gente hoje pega como referência o bandido, né? Exato. Ele vê o bandido, o cara bem-sucedido, né?
Então ele usa como referência, ele acha que para ele ser bem sucedido, ele tem que ser bandido, né? Só que ele não entende que o crime, a vida é curta. Ou o cara vai preso ou o cara vai morrer, né? Não existe não existe um cálculo, né? A média é essa, né? No máximo até 25 anos é isso que vai ter acontecido. Ou o cara vai ter morrido ou o cara vai preso, né? Eu falo que não existe bandido velho. O único bandido velho que a gente conhece é o cara que está dentro do sistema prisional e ele não sai dali, né? Mas na rua, o cara não consegue ficar sendo criminoso por muito tempo, né? Exatamente. Então, é essa referência que às vezes as pessoas pegam e acabam combinando. Aproveitando esse gancho que você falou, daí você sai do exército e presta para a polícia militar? Isso, eu tava ali, eu voltei do Haiti, aí eu pensei, pô, tenho que papirar, vou ter que fazer uma faculdade porque eu vou ter que prestar concurso público. Eu gosto muito dessa profissão, né, ser militar, só que por eu ser temporário, né, eu tinha só 8 anos, né, terminou o 8º ano, Acabou. tchau, e aí vai buscar outra profissão, né. E como eu gosto muito, e o pessoal que serviu comigo também gosta muito, muitos que serviram comigo hoje são policiais, né? E quem não é policial é vigilante, trabalha na área da segurança privada, então é um ramo que se você se apaixona, você vai até o fim da tua vida, né? Focado nessa missão. Deu meu tempo de exército ali, eu já tinha voltado do Haiti, comecei a fazer uma faculdade, aí eu fiz uma faculdade de segurança pública, terminei a faculdade, comecei a prestar concurso público, né? Aí eu fiz concurso público para PM do Paraná, fiz para PRF e fiz para PM de Santa Catarina. PRF, passei longe. A CESP ali, aquela banca ali que me quebrou. Aí passei na PM do Paraná e passei em Santa Catarina. PM do Paraná, fiquei para a segunda chamada. E a PM de Santa Catarina eu passei direto, né? Então, aí foi que eu vim para cá, para Joinville. Aí o nosso curso de formação inicialmente ia ser em Florianópolis, mas aí deu certo de eu fazer o curso aqui em Joinville, no 8º Batalhão de Polícia Militar. Gostei demais da cidade, né? Então, aí a partir dali terminou o curso de formação, eu terminei junto com a pós-graduação, que eu tinha começado na pós-graduação, então eu estava estudando no curso de formação e fazendo a pós-graduação. Meu Deus. Corrido, né? A minha vida era só estudar nesse período de curso, né? De Polícia Militar. Não existe milagre, né? Não, é ralado, né? Então, aí terminei ali a formação, né? E aí comecei a trabalhar na rua, em Joinville. Já com uma boa bagagem e experiência, né? Sim. O exército me moldou bastante, né? Me forjou ali para a missão. Só que a atividade do exército, da polícia militar são distintas, né? Então ali nós estávamos mais aquartelados. Aqui na polícia militar é mais ostensivo, é mais rua, né? Então patrulhamento. Só que eu sempre tive bastante contato com o público, então foi algo positivo, né? Então até mesmo que o tempo que eu fiquei ali, eu fiquei pouco período ali na parte interna do batalhão. Eu sempre preferi estar na rua, né, conversando com as pessoas. E daí, onde que surgiu Você falou que já na época do exército já deu vontade você já dava aula lá, né? Sim. Dava instrução. E daí, como é que surgiu isso daí, você ser instrutor da segurança privada? Então, no período do exército, quando eu estava em ritmo de baixa ali, aí eu fiz ali o curso de formação de vigilante, né? Fui aluno, fiz extensões, né, da segurança privada e em ritmo de baixa eu me credenciei numa escola de segurança lá em Ponta Grossa, no Paraná, na América, né, para dar aula de defesa pessoal. Eu era preta de arte marcial, e aí consegui me credenciar lá na escola. Então eu ia sair do exército, eu já ia entrar para esse mundo. Só que daí deu certo de eu passar na PM, então eu acabei vindo para PM, mas assim que eu me formei aqui também, logo depois eu tive a oportunidade, né, de começar a ministrar aula numa escola de formação de vigilante. A primeira escola que eu ministrei aula foi a escola S2, né, da dona Mara, do seu Edson ali, da Marjorie. Então, fui muito bem recebido ali, né? Comecei me credenciando em defesa pessoal ali na escola, depois me credenciei em outras 25 disciplinas. Eu ia falar, porque com essa... Eu tô falando porque eu também fui credenciado, né? Então, várias também, né? Mas como você tinha parte operacional, eu nunca tive parte operacional, né? Então, seu credenciamento era maior do que o meu. O meu, acho que foi 14 matérias. Sim. E agora você falou, o seu é 25, né? Porque Isso. eu tava contando aqui as experiências. Eu falei, pô, isso aqui dá mais no credenciamento, isso aqui dá. E eu não sabia que você tinha feito o curso de formação. Então, você é vigilante. Sim, sou vigilante. Que legal. Opa, com muito orgulho. Que show. Inclusive, falo em todas as aulas
aulas que eu ministro, né, escola. Hoje eu estou na ESAF, né, então já estou indo já para o meu 5º ano já de ESAF, né, ali do... Total dá quanto tempo já? 8 anos? Não? Indo para 9 anos. 9 anos, 9 caramba. anos ministrando instrução. Então, aí, nesse período ali da S2, aí eu fui me arriscar para fazer o credenciamento de instrutor de tiro, né? Que o instrutor de armamento de tiro tem que passar por um credenciamento com uma prova... É outro credenciamento. É outro credenciamento, né? Então, eu tive a satisfação de ser aprovado, né? Naquele período, e aí comecei a dar aula de tiro. Que daí foi a maior parte do tempo, eu fiquei focado na instrução de armamento e tiro, né? E uso diferenciado da força, né? Que essa disciplina ela já foi uso progressivo da força, uso diferenciado da força, uso moderado da força, e hoje na segurança privada é uso seletivo da força. Então, pela vivência, pela experiência que a gente tem de rua, pelas instruções que a gente já ministrou em outras instituições, então é uma disciplina que eu me encaixo bem, porque no uso da força não tem como você falar só de uma disciplina, você acaba falando da verbalização, você acaba falando de legislação, você acaba falando de tiro, você acaba falando de defesa pessoal, você acaba falando sobre tecnologia menos letal, então aí entra já todos os instrumentos de menor potencial ofensivo, né? Desde o bastão PR-24, a tonfa, né, que todo vigilante é habilitado, até, né, o uso de uma calibre 12 com munição de elastômero, arma de eletrochoque, espalhador de pimenta, gás lacrimogêneo e assim vai indo, né? Então aí acaba evoluindo. Então é bastante informação, por isso que o instrutor dessa disciplina ele tem que ter uma vivência diferenciada para poder instruir os alunos, né, nessa disciplina. Não, eu falo que o vigilante é uma das profissões que assim eu tenho muito respeito, porque é uma das poucas profissões que se recicla a cada 2 anos. Sim. A maioria dos profissionais se forma e não tem a obrigação de se reciclar. O vigilante ele tem a obrigação de se reciclar a cada 2 anos, né? Então é uma baita profissão, tem muita satisfação de também ter conseguido dar instrução para os vigilantes aí, uma turma muito legal aí. E sempre boas referências suas, né, Gabriel? Que todo mundo que eu conversava, alunos, né? Não só alunos, outros instrutores, a gente sempre foi bem alinhado, né? Sim, ali, né, na época da escola, sempre falando a mesma língua, porque também tem que ter esse alinhamento dos instrutores, né? Então não adianta um instrutor chegar e falar uma coisa, daqui a pouco chega outro instrutor e fala outra, aí fica contradizendo, né? Então tem que ter esse alinhamento. E eu lembro que no período em que você foi instrutor ali, a gente sempre foi muito bem alinhado, né? E as tuas instruções sempre foram bem elogiadas pelos alunos. Igualmente, né? O objetivo de dar aula, eu sempre falo, né? É a gente transferir o nosso conhecimento, né? Perfeito. Eu sou um cara que eu sempre gostei de transferir aquilo que eu conheço para o outro, né? Então, perfeito. Para a gente ganhar mais conhecimento, a gente tem que tirar um pouco da caixinha e, né, senão a gente não consegue evoluir. Perfeito. Não tem que ter medo, né? Eu vejo que, às vezes, tem muita gente que tem medo de passar conhecimento. Às vezes eu vou em alguns cursos e eu vejo que o cara fica milindrando o conteúdo, né? Cara, passa o conteúdo, não tenha medo, perfeito, né? Eu acho que o cara, quando tem medo, é porque ele não consegue mais aglutinar a informação. Ele próprio não quer mais aglutinar a informação. Perfeito. Porque quando a pessoa não tem medo de evoluir, né, que é o seu caso, exemplo, você é um cara que está em constante evolução, você não tem. Você pode passar todo o conhecimento que você tem, mas você sempre vai estar evoluindo, buscando mais e mais e mais e mais. É o que eu sempre digo no início das instruções. Eu falo assim, ó, se vocês tiverem alguma dúvida que eu não consiga sanar no momento, eu vou correr atrás. Por quê? Porque eu também sou um aluno, eu também sou um eterno aprendiz. Exato. Né? Então, nós estamos aprendendo todos os dias. O cara que chega numa sala de instrução e ele acha que ele é o pica, não sei nem se eu podia falar isso aqui, né? Acha que ele é o fodão, né? Esse cara já tem que voltar de novo ali para assistir aula, porque já perdeu a humildade. O instrutor tem que ser humilde, tem que reconhecer que ele está em constante aprendizagem. E nos dias atuais, legislação, técnicas mudam. Por exemplo, até um período, o double tap, né, os 2 tiros era padrão. O poder de parada, o stopping power, era padrão. Hoje, já é considerado um mito, né, que ficou muito claro por estudos e até mesmo por situações reais, que dependendo onde o disparo pegar, não vai parar a ameaça, né? Então já mudou de poder de parada para resposta não convencional, que é o quê? Atirar até cessar a ameaça. E quanto tempo nós pregamos isso aí em instrução, de que o double tap, que 2 tiros, porque se desse mais de 2 tiros era excesso do uso da força. Então, como muda? Então nós não podemos parar no tempo, né? Então tem que estar em constante evolução, aprendendo todos os dias, né? E aí você começou a fazer um trabalho muito legal, que foi a defesa pessoal para as mulheres. Certo. Né?
Eu acho que foi um projeto assim muito assertivo do que você fez, de forma gratuita, né? Sim, Você começou esse projeto. Me conta um pouco mais sobre ele. top. Então, em 2019, eu estava na Rádio Patrulha, né, trabalhando na Polícia Militar, e eu me deparei com várias ocorrências de agressões, violência doméstica, e não tem muito o que fazer o policial. É o quê? Chegou na situação, constatou que teve agressão, conduz a vítima, o agressor, até a delegacia de polícia. Quando ainda quer, né? Porque às vezes acontece de não querer ir, né? Então, mas hoje mesmo, mesmo a vítima, ela falando que não quer, ainda o boletim de ocorrência tem que ser feito, né? De qualquer forma, né? Tendo agressão, de qualquer forma, ela tem que ser realizado. Aí, nesse período, eu pensei, poxa, como que a gente pode fazer para trabalhar de forma preventiva com isso? Né? Então, como eu já estava dando, já ministrava aula de defesa pessoal em escola de formação de vigilante, falei, vamos criar aí um evento de defesa pessoal para mulheres, para pelo menos instruir o básico de como sair de uma agressão, né? Como evitar se tornar uma vítima. E aí surgiu a ideia do evento de defesa pessoal para mulheres. Aí, como que funciona? O evento ele é gratuito, para as mulheres participarem, é só levar 1 quilo de alimento não perecível, e esses alimentos que são arrecadados, eles são doados para o Lar Renascer, que é um lar que acolhe mulheres gestantes que são agredidas e não tem onde ficar. Então a gente acaba ajudando na instrução para as mulheres e acaba ajudando também esse lar. Então, desde 2019 até hoje, nós fazemos essa doação para esse lar. Né? Aí, na instrução que é passado, nós passamos ali algumas técnicas básicas de defesa pessoal, saída da posição de estupro, saída do agarramento por frente, por trás, estrangulamento no pescoço. Mas, antes disso, nós passamos uma teoria de que para que você vai se submeter a se tornar uma vítima se você pode trabalhar com prevenção? Por exemplo, a mulher está deslocando numa via pública. Ela vê que lá na frente tem uma patotinha de pessoas mal encaradas ali, fazendo uso de entorpecentes. Ela sabe que se ela passar por ali, corre o risco de alguém mexer com ela, corre o risco de alguém tentar agarrar ela. O mesmo caminho que ela está fazendo, se ela fizer um caminho pela lateral, evitando passar por ali, andando mais 100 metros, ela vai conseguir chegar em casa de forma segura. Então, por que arriscar passar por ali se ela pode fazer esse contorno e evitar passar por ali? Então, são coisas básicas assim que nós passamos. E o fato dela não passar ali não é só a questão do mexer. Ela vai chegar em casa, ela vai falar para o marido, ela vai falar para o namorado, vai falar para o pai que aquelas pessoas mexeram com ela. E o pai, o marido, o namorado, né, vão com certeza querer tirar a satisfação. Então, olha só, esse retorno do pai, do marido, do namorado ali pode gerar outro conflito. Pode gerar morte, lesão grave, né, vias de fato. Então, assim, olha o tanto de coisa que ela evitou, né, passando por ali, pelo um local um pouquinho mais longo, mas mais seguro. Então, são dicas assim que a gente passa, né, nesse evento. E lógico, chegou na parte de defesa pessoal, a ideia é o quê? Conseguiu se desvencilhar do meliante, fuja, busca um local seguro, um local iluminado, um local com fluxo de pessoas, né? Porque o erro é o quê? É quando acontece isso, fugir para o escuro, correr para dentro do mato. Pô, isso aí só está potencializando ainda, né? Para que ela se torne cada vez mais uma vítima em potencial. Então, essas são as dicas que nós passamos ali no evento. Então, antes de mais nada, de mostrar a parte prática, nós falamos dessa parte teórica, né? Para evitar se tornar vítima. Até mesmo porque a parte prática é um básico. Ninguém vai se tornar faixa preta de arte marcial numa manhã, numa tarde. Então ali, além de passar o básico ali, nós também, é um incentivo para que as mulheres elas busquem fazer alguma atividade física, buscar uma academia de arte marcial, porque não adianta. Qualquer coisa que nós vamos fazer, principalmente quando envolve prática, tem que ter constância. Porque se for só ali naquele básico ali, eu deixo bem claro para as mulheres, falo, ó, você não vai estar apta aqui a sair daqui e já entrar em luta corporal e tal, porque você não fazia nenhuma atividade física. Mas a técnica não vence a força, instrutor? Eu falo que não. Eu digo assim, que a técnica e a força, elas andam juntas. Como é que eu vou aplicar uma técnica de forma efetiva se eu não tenho força nenhuma para aplicar essa técnica? Então, são vários fatores que são passados ali nesse curso, né, para incentivar as mulheres a buscar, a continuar, né, fazendo uma atividade física e continuar fazendo uma arte marcial. Mas é importantíssimo isso, né? E essa instrução que você faz inicial é o que eu sempre falo, né?
eu respirei muito tempo a área da segurança e eu sempre falo que eu sempre sobrevivi porque eu sou o cara mais preventivo do mundo, né? Eu trabalho com prevenção sempre olhando 3, 4, 5 passos à frente, porque eu sei que no olhar da segurança é o que salva. O valentão não sobrevive, né? Quem sobrevive é o cara que é preventivo. Né? Exatamente. Então, isso que você fala é muito importante, porque às vezes a pessoa... Ah, não, eu faço arte marcial, eu vou passar lá, eu me garanto. Não tem, hoje em dia não tem como se garantir. A pessoa está com uma arma, está com uma faca, não adianta, né? Perfeito. Se der para prevenir, previna, né? Ah, viu uma situação estranha, atravessa a rua, vai para outro lado, entra dentro de uma loja, né? Com movimento, com gente, né? Isso mesmo. E eu sempre falo para minhas filhas, na dúvida, pode berrar, berra, faz barulho. Não, quanto mais barulho, melhor é, né? Isso. Porque o bandido vagabundo, ele não gosta de chamar atenção, então tem que dar alerta, né? Perfeito. Eu digo, né? Trabalhar com prevenção, mas se preparar. Sim. Porque assim, ó, é melhor treinar e não precisar usar do que precisar usar e não ter treinado nada, né? Então a gente fala assim, trabalhar com prevenção, mas quando você está se preparando para o combate, se preparando, se caso precisar, você também está trabalhando com prevenção, né? Mas tem que estar preparado. Então não adianta, né? Ah, eu vou prevenir, mas pode ser que seja pega de surpresa. E aí, na hora que aconteceu, vai fazer o quê? Né? Aí eu vou fugir, mas tu vai fugir como? Se nem caminhada você faz, como é que tu vai correr? Ah, então eu vou me esconder, eu vou me render. Tem certeza que tu vai se render? O que esse cara pode fazer contigo? Né? Então, o treinar é sempre importante. Né? Sempre importante. Aí ali tem os sinais também, né? Tem um sinal de pedido de socorro universal que a gente passa ali, né? Tem minha parceira, a policial Emily, que ela também está sempre junto ali na instrução. Tem o sinal internacional de pedido de socorro, que é esse movimento aqui, né? Que você faz isso aqui, ó, coloca o dedão aqui e você faz isso aqui, ó. Então, esse movimento aqui ele pode ser feito na frente de uma tela, né? Pode ser feito na frente de uma tela de computador. Pode ser feito na retaguarda. Isso, atrás. Então, você passou por uma pessoa, você está sendo conduzido. Às vezes, esse cara está te levando você para cometer um abuso. Então, você bateu, esbarrou na outra pessoa, aqui na parte de trás aqui, faz esse sinal. Então é o sinal universal de pedido de socorro, né? Isso aqui tem sido divulgado em várias redes sociais por várias forças de segurança, então é um sinal importantíssimo para que todas, não só as mulheres, crianças também, é interessante saber, né? Não só, eu digo assim, crianças mulheres, mas crianças homens também, é interessante ter esse conhecimento, porque é algo que, é um pedido de socorro que pode salvar a tua vida, né? Então, esse aqui é o padrão, dedão aqui, né? Fez aqui esse movimento, é um pedido de socorro internacional. Não, corretíssimo. Minhas filhas, elas fazem arte marcial, né? Coloquei elas no jiu-jitsu, né? Porque eu entendo, eu entendo isso daí. Elas têm que saber, se acontecer alguma coisa, elas têm que pelo menos a chance de sair elas vão ter, né? Perfeito. A gente não sabe se vai conseguir, mas pelo menos a chance elas vão ter, e é treino, né? É treino, é prática, Perfeito. é treino, é prática, não tem outra. Inclusive, eu tenho na Câmara de Vereadores, eu protocolei um projeto na Câmara de Vereadores de um curso gratuito de defesa pessoal para mulheres, para que ele seja feito Perene. pela prefeitura. Ótimo. Né? Aqui em Joinville nós temos agora um centro de lutas, que é ali na Arena Joinville, né? Foi inaugurado um centro de lutas pela prefeitura. Então esse projeto, ele vem se encaixa certinho para que ele seja realizado nesse local. Né? Está tramitando na Câmara de Vereadores esse projeto, espero que passe em todas as comissões e seja aprovado no plenário. Então vai ser mais uma oportunidade da mulher joinvilense, né, poder praticar uma arte marcial, poder adquirir conhecimento para poder aprender a se defender. Então tem esse projeto meu que está tramitando na Câmara de Vereadores. Show. E aproveitando esse gancho, então toda essa sua rodada aí na sua vida, o que te provocou para entrar na política? Foi olhar para todo esse lado e falar assim, puta, eu posso ajudar em mais um lugar? Isso. Então, estava na Polícia Militar, eu já tinha esse projeto de defesa pessoal para mulheres, né? Eu queria muito implantar esse projeto nas escolas, até nós tivemos uma conversa com o comando ali regional, referente a fazer isso nos ensino médios, né? Só que daí foi bem no período em que começou os ataques nas escolas. Então a gente acabou deixando um pouco de lado esse projeto e focando mais no procedimento padrão
de Sim. como agir em caso de ataque de agressor ativo. Até mesmo porque aquele período ali foi um período bem cabreiro ali, né? Foi reforçado bastante as rondas nas escolas da cidade, né? Então a gente priorizou bastante isso. Aí acabou ficando um pouco no esquecimento esse projeto. Então, quando surgiu a oportunidade que eu fui convidado, né, para participar da política, eu pensei bem, aí foi ano passado isso, tá? Então eu não tinha pretensão nenhuma de política, de entrar em política. Eu pensava já que poderia ter a possibilidade de entrar, mas assim, de focado, assim, eu vou entrar, não pensava tão cedo, né? Mas aí como surgiu a oportunidade e alguns amigos falaram assim, ó, eu acho que tu tem potencial, acho que você tem um carisma com as pessoas, acho que você deveria tentar. Então eu resolvi entrar, né, nessa missão. E aí, na polícia, para você entrar, para você concorrer nas eleições, é assim, se você tem 10 anos de polícia, menos de 10 anos de polícia, tu tem que dar baixa da polícia para você concorrer às eleições. E se você tem mais de 10 anos, você concorre, né, dando certo, tu entra para reserva remunerada, né? Então você continua sendo policial. E aí, parecia assim que foi coisa de Deus. Eu fechei 10 anos certinho de polícia, né? E aí foi o período em que eu pude entrar para esse mundo. Então eu entrei, concorri, né? Fui eleito aqui em Joinville, e aí eu continuo policial militar da reserva remunerada. Então eu continuo com o meu porte de arma, né? Continuo sendo policial militar ainda. Se eu tivesse menos de 10 anos, eu teria que ter dado baixa para concorrer às eleições, né? Então foi dali que surgiu a ideia, né? Então eu pensei, que outro meio que eu consigo, né, que local que eu consigo colocar mais projetos em prática, né? E aí eu estudando sobre isso, eu falei, poxa, eu acho que na política eu consigo criar projetos, protocolar projetos, né, para que a gente consiga fazer ainda mais o bem, porque a polícia militar faz um bem, né, não precisa nem falar, né, eu sempre falo quando eu dou entrevista, eu sou suspeito em dizer, porque eu trabalhei 10 anos na Polícia Militar, na ativa, e graças a Deus, pelo menos aqui em Joinville, Santa Catarina, são excelentes policiais. A Polícia Militar realmente abraça a missão, né? Faz um trabalho decente mesmo pela comunidade. Então, só que eu falei, de que forma que eu consigo, com as minhas iniciativas, né, trazer o bem para a comunidade? Então, acabei decidindo entrar para a política. Que bom. E com bastante projeto, né, Lucas? Eu acho que o último que eu acompanhei seu foi a das câmeras que você para fazer leitura, né? Câmera já com leitura facial, Isso. né? Que foi aprovado o projeto, né? Foi. Então, é um projeto de câmeras com reconhecimento facial, a instalação desse equipamento aqui em Joinville. Eu protocolei na Câmara de Vereadores, né? Tive o aval ali dos vereadores, nós tivemos votos favoráveis, né, com unanimidade do pessoal que estava presente no dia, e foi sancionado. Então, hoje é lei, né, aqui em Joinville, e eu acredito, né, que a partir do ano que vem aí já vai ser instalado. O objetivo, né, dessas câmeras com reconhecimento facial instaladas na cidade, elas servem para reconhecer criminoso, foragido da justiça, com mandado de prisão, e também reconhece pessoas desaparecidas. Esse projeto já está sendo colocado em prática lá em São Paulo. Em 6 meses de instalação, foram mais de 1.000 prisões efetuadas, pessoas com mandado de prisão, foragido da justiça, e na época que eu tinha verificado ali, eram mais de 100 pessoas que haviam sido reconhecidas também, que estavam desaparecidas, né? Dentre elas ali, pessoas em situação de rua, porque às vezes acontece de a pessoa estar numa situação precária aqui e a família está procurando ela, né? Que foi o caso que aconteceu recente aqui, numa diligência. Um munícipe aqui na rua Dona Francisca, ali no Saguaçu, mandou mensagem para mim, ó, tem uma pessoa em situação de rua pelada em via pública. Aí, tu consegue vir aqui? Daí eu falei, tá, vamos lá, né? Aí chegamos lá, constatamos a situação, realmente, a pessoa estava pelada ali, fizemos o previsto, que é fazer contato com a Guarda Municipal, fizemos contato com a equipe de abordagem social da cidade, né? Chegaram rápido no local, foi consultado o nome, era um senhor de idade, né? Então foi consultado o nome dele, não tinha nenhum BO, não tinha nenhum antecedente criminal, não tinha nada. Mas a proatividade do Guarda Municipal de consultar com outro policial do estado, porque ele não era daqui, né? Esse PSR. Aí foi consultado lá que no outro estado ele estava com um boletim de ocorrência por pessoa desaparecida.
E aí, detalhe, tinha o contato do familiar lá. Olha Se só. caso, né, se caso aparecesse ali, aí foi feito contato com esse familiar, o familiar veio até Joinville e levou o senhor. Então ele tá, hoje esse senhor está em casa, está com seu familiar. Então olha só, se esse projeto, se essas câmeras de reconhecimento facial já estivessem instaladas nesse período, esse senhor, ele já, com certeza, já estaria antes com o seu familiar, porque teria sido reconhecido antes, né? Porque ele tem um boletim de ocorrência por pessoa desaparecida. Então é algo que vem para somar. E lógico, né? O bandido, ele vai pensar, pô, ir para Joinville, pô, eu sou foragido, eu tenho mandado de prisão. Eu acho que ali não é o lugar certo para eu estar indo, Pra né? ficar andando, né? Então vai até inibir, né? Vai inibir que esses caras venham para cá, né? E quem é daqui também não vai querer permanecer aqui, né? Vai falar, pô, acho que não é o caso permanecer por aqui. Ou vai ficar trancado dentro de casa, ou vai embora da cidade. Então essa é a ideia do projeto. Na verdade, cria um braço para a polícia, né? Porque cada vez a população aumenta mais, né? O volume de gente é maior. Sim. Por mais efetivo que a gente coloque na rua, ainda você não consegue dar conta de tudo que acontece. Até né? mesmo que você não... Hoje Não. o bandido não tem cara. Eu ia falar isso. E você não tem como olhar pro cara e falar, o cara tem alguma coisa. Então, um projeto como esse é muito salutar e vem ajudar bastante, né? Com certeza. E é um amparo também para o policial. Porque, por exemplo, como a gente falou, o bandido não tem cara. Mas a câmera de reconhecimento facial reconhecendo o bandido, mandado de prisão, foragido da justiça, é mais um amparo para o policial realizar a abordagem. Né? Porque às vezes o mesmo policial fazendo o trabalho dele ainda é julgado, né? Por estar fazendo o trabalho dele, por estar abordando, conversando com as pessoas, né? Ainda ele é julgado. Então é mais um amparo também para uma abordagem policial. Sim, com certeza, sem dúvida, né? Até porque o policial tem um negócio que às vezes é difícil explicar, que é a história do tirocínio, né? Sim. Por que se abordou? É o tirocínio, né? Sim. Quer dizer, é aquele acúmulo de experiência da rua, de você entender que o cara tá com um olhar diferente, ele tá mal intencionado, né? Sim. Ou que ele tá preocupado com que você tá ali, né? Sim. E às vezes não tem como explicar. Por que se abordou, o cara abordou do nada, né? Então... Exatamente. E o policial não falha, cara. Isso aí, o tirocínio policial é algo impressionante, que bateu o olho e fala, pode abordar, que aí vai ter alguma coisa. E não tem erro, cara. Então... Você sabe que eu trabalhei com os policiais lá em São Paulo, bem na época dos atentados de uma facção criminosa em São Paulo, né? Uhum. E daí, o pessoal fazendo abordagem a rodo, né? Porque é uma situação bem complicada. Nenhuma falhou. Toda abordagem, o cara tinha uma vida pregressa. Todas. Posso falar, acompanhei Excelente. todas. Não teve uma que você falasse assim, não, o cara abordou e estava errado. Não, todas, a hora que ia puxar o histórico, o famoso, a capivara do cidadão, Constatava alguma coisa. Né? Então isso mostra como que é o trabalho do policial militar, né? Um trabalho muito sério e como que funciona, né? Sim. E aí, lembrando dessa época, me lembrou quando você falou da história de escola, né? Porque na época desses atentados, eles começaram a querer atacar as escolas onde os filhos dos policiais trabalhavam. E aí me lembrou muito quando começou essa história aqui na nossa região, né, de ter atentados em escolas, né? Sim. E como a gente tem que ter um olhar melhor para isso, né? As Certo. pessoas não têm noção. Eu falo que quando eu passo por uma escola e eu vejo um parquinho da escola com uma grade e a criança tendo contato com a rua, me dá um nervoso. É perigoso. Né? Uhum. E como que é importante a gente ter esse olhar de segurança que às vezes a escola não tem, né? Não é o olhar do educador ter. Sim, o foco é outro, né? O foco é outro. Sobre isso, né? Nós, é uma das minhas pautas principais, que é a segurança nas escolas. Uhum. Então, eu estou junto com o vereador William Tonesi, nós estamos fazendo visita nas escolas e CEIs municipais de Joinville. Nós já fizemos mais de 80 visitas. Né? No total são 167 unidades que tem aqui na cidade e nós pretendemos passar em todas. Nós não vamos falhar nenhuma. Nessas visitas, o que nós estamos fazendo? Já na entrada, nós verificamos a questão do controle de acesso, né? Verificamos a questão da altura de portões, como tem sido feita, quem está abrindo e fechando o portão, quem está recebendo as pessoas. Aí nós já focamos na questão da função do vigilante, que hoje o vigilante está fazendo uma função que não é função de segurança, na verdade é uma função de porteiro, né? Tudo menos vigilante. Menos vigilante. Então, só que isso aí já estamos alinhando, já estamos conversando, já conversamos com a Secretaria da Educação, que tem acompanhado nós também nessas visitas, já conversamos com a Secretaria de Segurança Pública do município, então nós
estamos com a ideia, né, vai ser colocado um POP, um procedimento operacional padrão do vigilante, excelente. para ser focado na função do vigilante. Uhum. Hoje, como o vigilante ele trabalha desarmado e sozinho, eu vejo como uma vítima em potencial, Uhum. do jeito que está. Qual que é a ideia, né? O que nós estamos sugerindo para que seja feito? Para que o vigilante ele fique dentro de uma sala com proteção balística, uma guarita, e que ele tenha acesso ao monitor, porque hoje o monitor das câmeras fica na sala na secretaria ou na sala da diretora. E não é a função da secretaria, não é a função da diretora focar em segurança, porque a diretora, a secretaria tem que estar recebendo pais, tem que estar dando recado na sala de aula, tudo menos focar na segurança. Então, o ideal seria esse, vigilante numa guarita com proteção balística, ter o monitor na frente dele. Por que isso? Porque hoje, se o vigilante está ali no seu posto, na frente da escola, vai chegar um certo momento que ele vai ter que fazer rondas. Tá fazendo ronda, vai acabar deixando a frente vulnerável e passou no ponto, vai deixando os pontos vulneráveis. Hoje, lei municipal, os muros das escolas, os gradis, tem que ser acima de 2,20 m aqui em Joinville. Então, eu desconheço algum vigilante que tenha mais de 2,20 m. Então, vai estar fazendo ronda na parte interna, não vai estar conseguindo visualizar o que está acontecendo na parte externa. Pode ser que tenha um cara armado na calçada, do outro lado do muro, né? Então, ele não vai ter essa visão. Agora, estando na frente do monitor, ele vai ter a visão, lógico, né? As câmeras devidamente instaladas em pontos estratégicos para que ele tenha esse visual, né? Mas vai conseguir visualizar o que está acontecendo na parte interna e externa da escola. Visualizou alguma situação, vai fazer o quê? Outro ponto importante, radiocomunicador. Tem que ter um radiocomunicador com o vigilante, tem que ter um radiocomunicador com a diretora, na secretaria, com as professoras em algumas salas de aula. Por quê? Aconteceu alguma situação, o vigilante vai falar o quê? Diretora, tá na escuta? Diretora, seguinte, olha só, tem uns caras estranhos aqui, parece que estão tentando pular o muro, tá? Eu tô te avisando. Passa para as professoras para trancar as salas de aulas. Eu já estou fazendo contato com a Guarda Municipal, já estou fazendo contato com a Polícia Militar, já estão a caminho, tá? Então já estou adiantando. Olha só que visão privilegiada que ele teve. E outra coisa, não correu risco nenhum, porque ele está ali tendo essa visão e ele está num local abrigado, um local seguro para proteger a integridade física dele, né? Além disso, outra situação que a gente bate também é a questão do botão de pânico, que hoje o botão de pânico é botão de pânico fixo. Então fica lá na sala da diretora ou na secretaria. E nem sempre vai, dependendo da situação, o bandido vai deixar a professora, a diretora, chegar até o botão de pânico fixo. Agora, o botão de pânico móvel pode ter um com a diretora, um com a secretária, um com as professoras na sala de aula. E em qualquer local, em qualquer situação que tiver, pode fazer o acionamento do botão de pânico. Então, são essas mudanças que a gente está querendo fazer, né, que são mudanças que eu acredito que vai trazer muito mais segurança, vai ser muito mais efetiva a segurança nas escolas e CIs aqui de Joinville. E educar, né? Eu acho que esse é o grande caminho. As pessoas, se a gente olhar os outros países, né, lá fora, como eles pensam nisso, né? Como que eles já preparam as crianças para isso. Porque a criança ela vai replicar isso daí lá para fora, né? Então, Sim. a partir desse momento, ela vai pensar, quando acontecer uma situação dessa na casa dela, como ela já deve agir. Perfeito. Né? Então, Perfeito. o poder multiplicador é muito grande, né? Perfeito. Aí eu protocolei um outro projeto também na Câmara de Vereadores, né? Que aí é o Programa de Defesa Escolar. Que é o quê? É basicamente a aplicação do protocolo FEL, que é o Fugir, Esconder, Lutar. O que é esse protocolo? É capacitar toda a comunidade escolar em como agir caso aconteça um ataque com um agressor ativo. Eu tenho passado nessas visitas, conversado com as diretoras, com as auxiliares diretoras, e não está sendo feito um treinamento desse. E é extremamente importante. E o bom é que é o seguinte, que conversando com elas, é unânime que elas querem que tenha esse treinamento. Porque se caso acontecer uma situação, o que eu vou fazer? Qual que é as medidas que eu devo tomar? Né? E além de preparar professores, alunos, colaboradores, né? Alunos, quando eu falo, vai depender obviamente da idade, porque tem CIs que tem crianças com 0 ano. Então, de forma lúdica para algumas crianças de determinadas idades, então não necessariamente falar assim, ó, gente, nós vamos fazer um treinamento hoje com um atacante ativo, o cara vai vir com a faca, com arma de fogo? Claro que não. Né? Então, como que a gente pode fazer? Ó, vai ter esse toque, essa sirene, esse alarme. Quando tocar esse alarme, nós vamos fazer o seguinte, ó, é uma brincadeira. Quem chegar mais rápido na sala de aula vence. Chegando na sala de aula, quem conseguir colocar mais cadeiras, mais mesas na direção da porta vence.
a criança não precisa nem ter ideia que está treinando para um ataque para agressor ativo. Né? Então, essa é a forma lúdica que dá para ser trabalhada nesse protocolo. E detalhe, quando você faz isso, você trabalha com prevenção, mais uma vez a palavra, prevenção. Você tá amparando professores, está amparando a escola, a Secretaria de Educação, você está amparando vereadores, porque se vir à tona, nós esperamos que nunca aconteça, mas se caso acontecer, quem que eles vão cobrar primeiro? Vão cobrar primeiro a comunidade escolar, depois vão cobrar os vereadores, o que está sendo feito para trabalhar de forma preventiva. Vai cobrar a prefeitura, vai cobrar as forças de segurança, então é um amparo também para todos que têm a responsabilidade de fazer alguma coisa para trabalhar de forma preventiva com segurança nas escolas. De novo, a gente está falando de prevenção, né? Prevenção, a gente faz tudo para que não aconteça, né? É uma lógica que eu sempre falo, né? A gente faz a prevenção pensando no pior para que não aconteça, né? Esse é o objetivo, porque às vezes o pessoal vai falar, pô, mas é exagerado o que vocês estão fazendo. Não é exagerado, porque na hora que acontece, ninguém quer que aconteça consigo. Exatamente. Essa é a frase maior, né? É o tal do seguro, né? Tu paga para não ser usado. para não ser usado, exatamente. É isso aí. Trabalhando com prevenção. Né? Sim, essa é a lógica. Pô, bastante coisa você está fazendo, hein? Poxa, Sim. Parabéns aí pela essa caminhada aí, Eu acho que vem muito acumulado, né, Lucas, com essa sua vivência que você teve, né? Essa caminhada que você vem trazendo e de sentir isso na prática, né? Sim. Eu acho que nada melhor do que a gente ter uma pessoa olhando para a lei e alguém que vivenciou isso, né? Porque você, de forma assertiva, consegue pensar no que realmente de fato vai fazer, né? Porque às vezes a gente vê lei sendo criada que a gente já sabe que vai morrer, né? Quer dizer, Sim. a lei ela está sendo criada, não vai servir para nada. É diferente quando você vê que alguém que na prática passou por aquelas situações, ouviu aquelas situações e aplica, né? Que daí você fala, não, realmente isso aqui vai ter eficácia naquilo que vai ser feito, né? Perfeito, é isso. Sobre segurança, né, que é a minha pauta principal, aí eu também estou agora focado também na questão do esporte, né? Nós temos um projeto também que está tramitando também na Câmara de Vereadores, que é a instalação de equipamentos de calistenia em praças e parques. Então, esse equipamento, né, você pode fazer ali barra, flexão, paralela, você pode fazer uso para fazer alongamentos. Então, o que falta em Joinville hoje? Hoje você tem ali poucos locais para atividade física, né, em Joinville. O Mirante do Boa Vista, a Arena Joinville lá tem um espaço para você fazer atividade física, o 62BI, mas em nenhum desses locais tem um equipamento desse. Então, nós já estamos com emenda parlamentar de 2 deputados, então só estamos aguardando o projeto ser aprovado, ser feita a licitação, para que a gente possa já instalar esses equipamentos. Então, é um complemento da atividade física. Subir o mirante, descer o mirante, ali vai ter um equipamento desse para você fazer uma atividade complementar. Então, e a ideia é que o primeiro seja instalado ali no mirante mesmo. Então, essa é a ideia nossa, que o primeiro seja instalado no mirante. E depois, né, lógico, em outros pontos estratégicos, na Beira-Rio ali, onde o pessoal faz caminhada, atividade física também, seria um local adequado. No Aventureiro, lá no Panágua, no Vila Nova. Então, tem vários locais, né, pontos estratégicos que as pessoas fazem caminhada, fazem atividade física, que a gente pode estar instalando esses equipamentos. Então, é uma ideia, assim, também que surgiu devido às viagens que eu fiz pelas praias de Santa Catarina. Eu vi que todas as cidades ali têm esses equipamentos, né, e são vários equipamentos. Depois eu fui para Ponta Grossa, Paraná, lá também tem um parque, lá tem um lago, onde, pô, cada poucos metros tem equipamentos como esse também, e é muito utilizado. E o legal é que é o seguinte, quando você incentiva o esporte, você incentiva a prática da atividade física, você acaba vendo um resultado na saúde. Porque quanto mais pessoas praticando atividade física, menos filas nos hospitais nós teremos. Às vezes a gente tira o adolescente, porque é um esporte legal a calistenia. Então você tira às vezes o adolescente que estava seguindo por um caminho e traz ele para esse esporte, traz ele para esse mundo. Então às vezes ele sai, às vezes estava entrando para o mundo errado e acaba vindo focando no esporte. Então é um projeto também muito bom que eu acredito que vai trazer coisas boas aqui para Joinville. Prevenção, né? De novo. Né? É o ato de prevenir, né? O cara que pratica esporte, ele está prevenindo de não ter doença. Esse é o resumo, né? Então, exato. O ato de praticar esporte, ele é um ato de prevenir você não ter doença. Perfeito. Né? Então, essa é a lógica e muito bom. Quando você fala calistenia, o que é? Aqueles equipamentos de barra, Isso. É quando você faz exercício físico com o peso do próprio corpo.
Certo. né? Então tem a barra, que você vai puxar a barra ali, tem a paralela que você fazer ali, aí tem uma rampazinha que você posiciona teu pé para fazer abdominal, né? E aí tem umas escadinhas assim que você consegue fazer alongamentos, né? Para fazer um aquecimento para você. Até para você caminhar, né? Por isso que é importante ter um dos locais que tem caminhada, né? Isso mesmo. Por isso que a ideia é colocar em locais que já tem fluxo de pessoas que já praticam atividade física, né? Essa é a ideia. Poxa, que legal. Pô, muito bom mesmo. Meu amigo, se deixar, nós vamos ficar conversando aqui. Vamos longe. Vamos longe. Então, quero agradecer, primeiramente, né? Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por compartilhar com a gente. E, bem sincero, parabéns pelo seu trabalho. Tá? Obrigado, irmão. Eu acho que esse é o seu caminho, és um exemplo, eu acho que é isso aí. É isso que a gente espera de uma pessoa pública, né? Toda essa preocupação e esse respeito com o próximo, né? E pensar preventivamente, né? Porque eu acho que, às vezes, na questão pública, se demora para fazer as coisas. Quer dizer, só se faz depois que acontece o desastre. Exato. Então, esse seu ato de prevenir antes que acontecer, poucas pessoas fazem e que bom que tem alguém fazendo. Obrigado, Gabriel. Cara, sem palavras, tá? Obrigado pelo convite, estar aqui conversando com você. Sabe que eu tenho consideração muito grande por você. Tu é meu amigo, né, cara? Então, Realmente. eu fiz questão de vir aqui pela essa consideração que eu tenho por você. E quando tu falou que é bom ter pessoas, né, que pensam assim, eu acredito que quanto mais pessoas boas estiverem entrando nesse mundo, né, para estar trazendo ideias e colocando projetos em práticas assim, a gente acredita ainda num país melhor, né? E eu tenho certeza que pessoas boas estão trilhando esse caminho para chegar aqui também. Tá bom, então, meu amigo. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão. Tamo Amém. junto, viu? E você que acompanhou a gente até agora, curta, compartilhe e espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.